Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade com vocês, vereador Wander Alencar. Olá, galera. Estamos aqui hoje para bater um senhor papo. Vereador, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite. Para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação ter o senhor aqui no nosso canal, um representante do povo, um cara que dedica a sua vida às causas populares. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço o convite, senhor Papo. É uma satisfação enorme estar aqui hoje presente, participando desse podcast. Vamos iniciar, né? Top. Vereador, primeiramente eu quero aqui pedir permissão ao senhor para agradecer os meus parceiros do canal. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal Senhor Papo. E aí eu tenho alguns patrocinadores onde eles depositam em nós a confiança de divulgar a marca deles aqui no nosso canal. E eu sou muito grato a todos vocês. Muito obrigado de verdade. É uma coisa que eu sempre gosto de valorizar, vereador, porque a gente sabe que quando a gente inicia um projeto, e aí no início é só você que está acreditando, é só você, foi a ideia, foi sua, mas quando você consegue passar essa ideia para outras pessoas, elas conseguem acreditar, isso é muito bacana, e eu valorizo demais os meus patrocinadores, as pessoas que acreditam nesse projeto do Senhor Papo. Muito obrigado de verdade pela força e pela determinação que vocês passam para mim todos os dias. Muito obrigado de verdade. Vereador, primeiramente, eu sempre gosto de iniciar as minhas entrevistas querendo saber um pouco mais do meu convidado, né? Assim como as pessoas que estão assistindo a gente, talvez não conheçam o senhor e vão ter essa oportunidade, né? Quero saber primeiramente quem é o vereador Wander Alencar, como é que o senhor se define, como é que o senhor se apresenta para as pessoas. Wander Alencar, na realidade, é um morador de comunidade, morador de favela. Eu me defino e sou conhecido na comunidade onde eu moro como o cara da favela, diante de tantas defesas e benfeitorias que a gente tem levado para o povo mais humilde. E eu sou aquela pessoa que é o cara que saiu do pouco, né, e tenta chegar num patamar entre os políticos de renome hoje para poder levar os benefícios de volta para onde eu saí. Né? Então, meu objetivo é esse, é chegar lá em cima e voltar para pescar a galera lá de baixo, a galera que me ajudou a construir tudo isso até eu chegar onde eu cheguei. Massa. Já peço a vocês que estão assistindo aqui esse podcast, já se inscreve no nosso canal aí, clica aí no botão inscrever-se e vem fazer parte da família Senhor Papo. Vereador, é lógico que quando você se dedica a uma carreira pública, né, à vida pública, você com certeza tem que abrir mão de algumas situações, você tem que se dedicar realmente em tempo integral, né? E eu queria saber do senhor o seguinte, como foi que surgiu sua ideia, esse seu sentimento, essa sua vontade de ser vereador, de representar o povo? Na realidade, eu nunca fui político, nem de política eu gostava, essa era a verdade. Eu iniciei os meus trabalhos quando eu tinha uma oficina, né, eu tinha uma oficina de funilaria e pintura, e nesse meio tempo eu via que os políticos daquela região onde eu morava, eles não exerciam o papel que deveria exercer, né, defender a comunidade, trazer benefícios para o povo, então o bairro era muito esquecido, muito abandonado. Eu disse, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente só vota e sempre erra. Então eu vou ver se eu lanço meu nome. Se eu tirar um voto, é um voto que eu estou tirando. Então, assim, de início eu me candidatei, na realidade, para tirar voto daqueles que estavam lá e não na intenção de ser eleito, porque eu sabia que era muito difícil. Né? E aí eu me candidatei e disse assim, se eu tirar um voto, eu vou tirar um voto desse cara e ele não vai retornar para não fazer o que ele não faz. Então dá oportunidade a outros. E na minha primeira campanha eu tirei 899 votos. Fui muito bem votado. Uma pessoa que não fazia parte da política, que não era do meu político, não tinha padrinho nenhum. Eu consegui que 899 pessoas acreditassem em mim. E essas pessoas acreditam em mim até hoje, e a gente teve uma crescente muito grande, né? Aí, nesse meio tempo, em 2017, eu fechei minha oficina, porque eu tive que escolher. Ou eu seguir o trabalho comunitário, que, como você falou, toma todo o tempo da gente, até tempo familiar você fica bem restrito, porque não tem tempo. E aí eu tive que optar, ou eu ficava com a oficina trabalhando na minha profissão, que eu sou pintor automotivo, ou então eu segui a carreira da política. E eu tive que optar pela política porque eu vi nela um crescimento muito grande na comunidade dentro das ações que eu realizava. E aí eu fechei a oficina e segui a política. De lá para cá a gente deu um crescimento gigantesco. Em menos de 10 anos eu pulei de 899 votos para 4.795 votos.
Sendo que, dos 899 votos que eu tirei na época, 760 e poucos foram só num bairro. E esse crescimento só continuou. Em 2020, eu tirei 4.795 votos, 4.221 foi só em um bairro. Sou o vereador mais votado da história de Fortaleza em um bairro só. Você vê a Mas, confiança que a comunidade onde eu resido tem na minha pessoa. o que é que o senhor via na sua comunidade que dava vontade, assim, de se candidatar e dizer: "Pô, eu tenho que ser eleito para mudar isso"? O que é que mais mexia com você? Um dos fatores, ele não vem nem muito na questão da vereança, que era a questão da violência, né. Então foi um dos fatores foi a violência, foi onde tudo iniciou quando eu lancei o movimento Eu Quero Paz na Sapiranga. Repercutiu no estado todo, foi matérias em vários jornais, impressos na época, que ainda tinha aquele jornal impresso, e televisão. E o outro fator era a infraestrutura. Eu vi um bairro muito sofrido mesmo. A gente não tinha praticamente nada. Era um bairro que vivia dentro da lama. Né? E então, quando a gente iniciou os trabalhos como líder comunitário, eu sou muito daquele que pega o celular, faz um vídeo, reclama, chama atenção e só descansa quando o benefício vem. E aí fiquei naquela. Eu batia muito na época no prefeito Roberto Cláudio, para ele levar os benefícios. Bati tanto que ele levou os benefícios e hoje a gente é amigo pessoal, pra você ter ideia. Então hoje eu não sou mais oposição ao Roberto Cláudio, sou amigo pessoal dele. De tanto eu bater nele, ele conseguiu me enxergar. Depois esse cara tá me cobrando, ele tem razão, vou lá ver. Aí ele levou muitos benefícios na época e hoje a gente é amigo pessoal. E eu sou muito grato a ele por muitos benefícios que chegaram no nosso bairro. Né? A infraestrutura mudou totalmente. Na época, o movimento Paz da Sapiranga, que foi criado, a gente conseguiu criar um movimento dentro da comunidade que todo mundo abraçou. A gente passou 24 meses sem ter um homicídio. Dentro de um bairro que tinha de 8 a 10 por mês. Foi até matéria no Fantástico, pra Massa. você ter ideia. Mas, aí, enfim, aí a violência não para. A gente sabe que é um problema nacional, né? No Verdade. estado, o governo tem que tomar alguma providência e como a providência tem uma lentidão, então ela vem desenfreada, né? Então, assim, não é um problema municipal, algo que a gente resolve ali no âmbito do município, e sim estadual. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas quando foi para a parte de infraestrutura que o município entra, a transformação foi gigantesca. Tanto que o bairro hoje da gente é um bairro, um outro bairro. Quem viveu a Sapiranga até 2015 e quem vive essa piranga hoje, você vê uma diferença gigantesca. Massa. Vereador, eu nasci e cresci na periferia aqui do Pirambu, e eu sei um pouco o que é essa realidade, né, violenta, o que é, as crianças crescerem em meio a esse cenário, né. E a gente às vezes passa por a periferia e vê muitas crianças ali, vamos supor assim, dizer que elas estão meio ao léu, né, estão ali meio que abertas a acontecer alguma situação no meio da rua, né. Eh, a prefeitura, ela, do seu ponto de vista como vereador, ela tem essa responsabilidade também de cuidar dessas crianças que, ao meu ponto de vista, elas estão ali meio que largadas na rua, correndo o risco de acontecer alguma situação. A prefeitura também pode agir nesse sentido? Com certeza, a Prefeitura Municipal de Fortaleza hoje ela tem vários meios de ocupar a molecada. É uma obrigação da Prefeitura, mas também dos pais. Eu Com vejo muitas certeza. vezes, tipo, lá na Sapiranga, eu estou falando na Sapiranga bastante, pessoal, mas é porque é o bairro onde eu resido, e onde a minha atuação, a minha força de atuação lá é maior. A gente tem um projeto social lá chamado Instituto Amores, que é um instituto. A gente atende mais de 570 crianças e adolescentes lá dentro do instituto, em vários tipos de ações. Só o futebol são mais de 300 crianças que a gente ocupa. Só que a gente sabe que o bairro não tem só 300 crianças ou só 570, tem muito mais. E Verdade. às vezes eu vejo falta de incentivo dos pais em levar a criança para aquela aula de futebol, do judô, da capoeira, do MMA, incentivar o filho a praticar aquilo ali. Às vezes um moleque não tem nem jeito, mas só o fato de você estar incentivando para que ele esteja indo, ele está se livrando ali de algum momento está se ocupando com coisa errada, né? A prefeitura hoje ela tem vários mecanismos para ocupar essa molecada, o que ainda é pouco, né? Embora ela tenha construído várias areninhas, tem o projeto Atleta Cidadão, que é um projeto muito bom, que ocupa a molecada na área do futebol. A Secretaria de Esporte e Lazer ela também tem várias atividades de outras modalidades. Fora a Rede Cuca também, que tem várias atividades culturais e sociais, mas eu vejo isso uma falta de incentivo dos pais também, de levar o moleque, de incentivar. E é como eu falei, muitas vezes você vê que o moleque não tem jeito para aquilo,
mas incentiva, que ele vai criar gosto, se ele não gostar daquilo ali, ele vai fazer outra coisa, mas ele não vai estar fazendo coisa errada, né? Eu vejo Verdade. muito nessa forma também. Eu me lembro que, quando eu era moleque, existia um projeto que se chamava ABC, né? Eu acredito que o ABC foi substituído hoje pelo Cuca, né? Isso. Mas o ABC eu me lembro que realmente foi muito importante na minha vida, né? Eu, como eu disse, vindo de periferia, onde a violência realmente sempre foi crescente, e eu me lembro que minha mãe, quando foi fazer a minha inscrição no projeto da ABC para jogar futsal, foi uma coisa que me deixou muito empolgado, né? Foi uma coisa que realmente me deixou ocupado, né, também. Então eu acredito que esses projetos sociais, eles são realmente de muita importância Sim, para conseguir resgatar ou então livrar os jovens, do mundo do crime, das drogas, né. E realmente quando o senhor falou sobre esses projetos aí que ainda são poucos, realmente a gente sabe que dá para melhorar muito ainda. Mas como o senhor mesmo disse, os pais também são responsáveis por buscar essa melhoria para os filhos, né. Me lembro que quando minha mãe chegou lá no projeto do ABC na época, ela chegou lá e me inscreveu, teve a atitude de me levar a me inscrever, pensando nisso aí, me ocupar em alguma coisa. E hoje, graças a Deus, eu cresci vendo, as coisas erradas do lado de fora, né. Eu não, graças a Deus, não fiquei dentro da situação. Mas é isso aí, deve muito também ao trabalho da prefeitura, ao trabalho dos pais, eu acho que tem esse conjunto tem dos que ter um 2. conjunto. Quando o senhor se candidatou a vereador, o que era que o senhor usava, assim, de mais forte, assim, como campanha? O que é que o senhor batia assim: "É por isso, é isso"? Era na questão mesmo da falta de incentivo para a juventude, era um dos pontos, né? E a infraestrutura que eu via muito precária na minha comunidade na época, né? Então a gente batia muito em cima disso, muito mesmo. Era como eu falei, bati tanto que eu fui enxergado, né? Mas graças a Deus a mudança veio. Hoje a gente consegue ocupar a molecada lá na comunidade, com esse projeto social da gente, que é muito bacana. A infraestrutura do bairro melhorou demais, tem muito a melhorar ainda, a gente sabe disso, mas a caminhada é longa e a gente está caminhando, está engatinhando ainda para chegar no ideal. O vereador Wander Alencar, ele é um cara, assim, que ele atua, né, na forma da prevenção, ou o vereador Wander Alencar ele costuma mais remediar a situação, Não, né? eu gosto de trabalhar na prevenção, A gosto prevenção de é muito se melhor, né? antecipar. Eu sempre falo essa, a gente tem que se antecipar ao problema. Quando a gente se antecipa ao problema, você evita uma série de coisas, seja ele na parte da, como eu falei, da violência, se a gente se antecipa, como também na parte social, de alguma maneira, né? Explicar ao senhor por que que eu fiz essa pergunta, né, porque tem pessoas que gostam de ver a situação dando errado para apresentar uma solução e ali E ser o cara ganhar isso, que ganhar resolveu o notoriedade por causa negócio. daquilo, né. Então, por isso que eu perguntei ao senhor se realmente o senhor espera trabalha na prevenção ou trabalha na remediação, né. É Então, a prevenção é mais barato que o remédio, né? exatamente, exatamente. Por isso que eu perguntei, porque tem pessoas, como eu disse, que gostam de se valorizar por causa de situações que aconteceram e tal. Mas é lógico que quando você é representante do povo, você tem que buscar realmente, situações que vão fazer com que o povo não sofra, né. Quando o vereador vem na comunidade pedir voto, eu acho que a uma coisa que as pessoas mais escutam, que o vereador mais escuta é cobrança. "Vereador, Sim, aqui está faltando isso, aqui sim, está precisando disso". sim. E é lógico que o vereador ele tem que fazer aquela promessa de que vai melhorar. Lógico que o cara tem que fazer isso, o cara tem que fazer. Quando o senhor recebe esse tipo de cobrança, vereador, e de imediato qual é a sua reação com relação à comunidade quando vem fizer essa cobrança? "Ah, tá faltando saneamento, tem buraco na rua", o que é que o senhor costuma fazer nessa situação? A gente capta as reivindicações, aquilo que é possível, né, ser resolvido. A gente busca a solução, mas eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu ver que aquilo ali é algo que eu não vou conseguir resolver, eu já lhe falo logo. Eu não vou lhe prometer. Porque uma coisa que eu vejo muito na política, e é um mal de muito político, não todos, mas uma grande maioria, é de prometer aquilo que não vai cumprir. Verdade. Só com a finalidade de ser o cara que vai resolver o negócio. Muitas vezes não resolve. Então isso dá uma queimada na pessoa. Eu já vejo diferente. Eu não gosto de prometer. Né? Eu chego, se eu, vai dar certo, vamos lá, eu vou conseguir. Aí eu vou lutar para conseguir aquilo ali e de todo, eu vou ter que dar um jeito de conseguir. Mas se for algo que eu sei que não, isso aqui não vai ser, não, isso aqui não sei o que resolvo. Mas se você fizer assim, 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 talvez, lá e tal, você consiga. Mas através de mim eu não vai conseguir por isso, por isso. Então eu faço muito dessa maneira, entendeu? Massa. Quando o senhor pensou em se candidatar, né, vereador, como foi o apoio dos amigos, da família? Foi um apoio geral ou teve quem não apoiasse, quem criticasse? Como foi essa questão do apoio?
Rapaz, minha primeira campanha, a família sempre abraça, né? A família sempre abraça, alguns os amigos mais próximos. Tem aquela galera que, tipo assim, você nunca foi candidato, tem aquela galera que leva na resenha, né? Aham, Achando que ali é algo que não vai sair do canto, né? Eu me lembro de um fato interessante de um ex-vereador de Fortaleza, que na época era vereador. E aí eu fui pedir apoio a ele, porque a minha primeira campanha foi para deputado, aham. né? Eu disse assim, olha, é, vim aqui ele pedir ajuda, se você pudesse me ajudar nessa campanha, eu só não quero muito não, só quero que você tire uma foto comigo, para mim publicar nas minhas redes sociais, porque aqui você é muito querido e tal, e a comunidade lhe vê com bons olhos, e vendo uma foto minha ao seu lado, isso vai me ajudar. Mas, cara, infelizmente eu não posso fazer isso. Eu disse, mas por que assim, na eleição passada você bateu na minha porta, eu lhe ajudei, consegui uma ajuda, consegui votos e tal. Não, mas é porque você nunca vai ser eleito. Aí eu disse, mas por que esse cara não vai ser eleito? Porque é tão liso, e liso não vai eleito. Cara, aquilo ali deu como se eu tivesse dado um soco, sabe? Porque realmente eu ainda estou aprendendo muito na política, mas naquele momento eu ainda não entendia nada de política, eu estava entrando para aprender, né? Então, assim, eu fui pedir ajuda a um futuro adversário, e eu não entendia isso, né? Entendi. E a maneira que ele achou de me desestimular foi me minimizar, né? Me deixar para baixo. E realmente naquele dia ele quis deixar, mas não deixou. Eu senti a pancada, fiquei muito triste, mas eu olhei para ele e disse assim: um dia o Liso ainda vai sentar na sua cadeira. E isso foi uma motivação grande para mim, porque naquele momento ali foi tipo, tentou me humilhar. E eu fui lá, trabalhei tanto que ofuscou o trabalho dele dentro da comunidade, né? E na última eleição, minha votação foi bem superior a ele, sem recurso algum, uma campanha limpa, uma campanha de um candidato, como se você fizer a pesquisa que tem no portal da transparência da TRE, a minha campanha foi uma das mais baratas do Estado. E eu obtive uma votação gigantesca, né? Então, assim, mostrar para as pessoas também que essa questão de só vai eleito se tiver dinheiro, não. Só vai eleito quem tem trabalho. Se você tiver um trabalho, não tem dinheiro que compre aquele trabalho. Não tem dinheiro que compre. Verdade. O senhor sempre foi essa pessoa determinada, focada, sempre teve essa determinação desde jovem? Cara, eu vim do Paraná, né? Eu sou paranaense, cheguei aqui com 6 anos. E desde do dia que eu nasci até os dias de hoje, sempre eu tenho que provar para alguém que eu consigo. Sempre foi assim minha vida todinha. Eu vim do Paraná para cá, meu pai trouxe a gente escondido, né? A gente morava com minha mãe, era eu e meu irmão, que inclusive é o SD Cleito que eu te falei, que é policial Aham. também. E aí a gente morava com a minha mãe. Meu pai veio fazer uma visita, eles eram separados, e disse: olha, vou levar os meninos aqui para passear no parque da cidade, mais tarde a gente está de volta. Aí ela, pai, né? Liberou. E esse passeio foi de casa para Fortaleza. E ela nem sonhava nisso. Na época, ela muito humilde, não tinha condições financeiras de ir buscar. Infelizmente, não veio. E aí a gente foi criado pelos tios, né? Meus tios não, é uma família de uma condição até razoável. E assim, a criação deles é diferente da minha. Eu era um menino que saí lá do interior do Paraná, de uma família bem sofrida, bem humildezinha, e vim morar numa família de condições bacanas. E eu toda hora tinha que provar que eu conseguia chegar a nivelar com eles, né? Então ficava naquela toda hora tendo que mostrar, tendo que mostrar, tendo que mostrar, eu tive que aprender. Nossa. Então criou uma determinação em mim que hoje a minha esposa até fala assim: se o Wander colocar na cabeça, não discuta, sai de perto porque ele só descansa depois que ele conseguir. E é o que acontece até os dias de hoje. Tudo que se eu colocar algo na minha cabeça, focar só, vou fazer isso daqui, eu consigo. Eu vou atrás, apanho muito, mas uma hora eu consigo e dá certo. Essa é uma característica das pessoas de sucesso, vereador. As pessoas que alcançam alguma coisa na vida, pode ter certeza que são pessoas focadas e determinadas naquilo que quer, né? Eu já vi muitas pessoas desistindo de projetos, planos de trabalhos, por questão de não saberem exatamente onde querem chegar, né? E tem uma frase que diz que quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom para você, né? Então, realmente, quando eu vejo pessoas que são focadas, determinadas, isso me inspira muito. Realmente é uma coisa que a gente tem que valorizar, tem que saber respeitar essas pessoas. E lógico que você já demonstrou aqui para mim que é uma pessoa realmente focada, determinada, que não se abala com as críticas, né? Se fosse assim, você teria desistido quando esse tal
político aí falou para você que você não seria eleito nunca porque você é liso, né? Então, isso aí a gente tem que saber usar a dificuldade da vida como ferramentas para o Exato, benefício próprio, né? exatamente. Felizmente, nem todo mundo sabe fazer isso, nem todo mundo aprende a fazer isso, mas quem consegue fazer isso, com certeza, são as pessoas que alcançam grandes coisas, né? Fazer uma pergunta para o senhor aqui. Antes de fazer a pergunta, eu já quero pedir para você que está assistindo aqui ao nosso podcast, já se inscreve no canal, compartilhe aí com os seus amigos. Bora fazer parte da família Senhor Papo. Pois também que eu queria falar, vereador, é sobre aqui a nossa bebida tradicional do canal, é o nosso tereré da Sabores do Campo. Uma bebida muito top, muitos benefícios. Controla o colesterol, ajuda no emagrecimento. E se eu for falar para você aqui, eu vou passar o podcast todinho só divulgando aqui a Sabores do Campo. Então, realmente é uma bebida muito top. Nosso vereador já conhece, né? Como ele disse, é do Pará, então ele já é familiarizado aqui com essa bebida. Então, se você quiser adquirir o produto Tereré, vá lá na página Sabores do Campo, que com certeza eles vão estar prontos para te atender. Vereador, eu vi que você já participou de outros podcasts, né? Então, realmente, isso aqui, nada disso aqui para você é novidade. Mas eu queria saber o seguinte: quando você começou a ganhar essa notoriedade, né? As pessoas começaram a te ver realmente como uma pessoa pública. O que era mais difícil para ti? O que foi que mais te surpreendeu? Eh, Quando eu cheguei, Isso, quando as pessoas começaram a olhar para o Wander vereador. as cobranças aumentaram Realmente. bastante, a responsabilidade também. Então eu tive que, tipo, as minhas redes sociais, antigamente eu usava ela muito para brincadeira. Eu tive que me adaptar a usar ela para algo sério, porque assim, a rede social era algo que eu tinha meu particular para alguns Aham. amigos e tal. Então começou a tomar uma proporção, comecei a ganhar visibilidade externa que eu não tinha. Então eu tive que me readequar e passar a ter ela como algo sério, porque assim, a rede social hoje ela que mostra um pouco, né, do meu dia a dia, um pouco do que sou eu e das coisas que eu realizo. Então eu tive que ter essa mudança, né? Então as cobranças vieram bastante no decorrer mesmo desse tempo e a luta não parou, né? A luta não parou, só aumentou, né? Tipo assim, tem dia que eu tô 2 horas da manhã com o celular, se tiver a palavra online lá, chega uma mensagem de alguém solicitando, cobrando, agradecendo. Graças a Deus sou uma pessoa que tanto eu agradeço demais, como eu também recebo muitos agradecimentos. Isso é bom. É sinal de que você faz alguma coisa boa para alguém, né? Ou Mas, impacta na vida de alguém de alguma maneira. se eu só pudesse dizer o que é que lhe diferencia dos demais políticos, né? Lógico que você teve que vencer alguns concorrentes ao pleito de vereador, né? Mas se você tivesse a oportunidade de dizer para o povo o que foi que te diferenciou, por que que você está aqui hoje? A diferença entre eu e muitos dos que estão lá foi de onde eu saí, né? E acreditar que eu consigo mudar aquela realidade, né? Eu saí de uma periferia muito pobre. Ainda estou lá, não saí, desculpa o termo. Eu não saí, ainda estou lá. Eu vivo o dia a dia dessa periferia, Mas, né? Então, assim, o que me diferencia é acreditar que a minha luta, eu ter chegado na política, assim, eu não cheguei na política à toa. Não fui um cara que cheguei ali porque eu queria ser vereador. Eu quis mudar a realidade de uma comunidade. Então, a partir de querer mudar essa realidade, foi o que me levou para a política. E não a política me levou para isso. Porque muitas vezes o cara chega na política e vai numa comunidade visitar porque ele é político. Eu não, eu vivo o dia a dia da política. Tem um pronunciamento meu na Câmara que repercutiu, eu não digo nem nacionalmente, eu digo até um pouco mais que isso, porque alguns amigos meus que moram fora do país relataram que assistiram no jornal de lá, de Portugal, do Canadá, e eu fiquei besta, porque foi um pronunciamento meu que eu fiz na Câmara falando a respeito da fome, do preço dos alimentos. E deu uma proporção tão grande, mas porque que eu conversando com o pessoal disse assim, cara, tu falou o que eu sinto, tu falou a minha realidade. Ontem eu não tinha o que comer, a minha mãe eu estava comprando pé de galinha, meu pai estava comprando gordura para colocar no feijão. Então assim, quando eu saí da Câmara, que repercutiu aquilo ali, muitas pessoas vieram me falar assim, cara, tu falou minha realidade, né? Mas por quê? Porque a realidade deles é a minha. Eu vivo no dia a dia ali. Então eu não falei nada mais, eu não inventei, por isso que então, eu acho que criou essa proporção, porque foi algo natural. Eu estava falando da realidade que eu vivo, que eu convivo diariamente, né? Então, é isso. massa, massa demais. Vereador,
pensando nisso aí, a gente querendo dar oportunidade para o povo fazer perguntas para o senhor, os nossos repórteres aqui do canal Senhor Papo, que é o Rogerinho, Saraiva. Opa, ajeita aí, ajeita aí. Rogerinho, Saraiva e o Giovanni foram nas ruas do centro de Fortaleza e fizeram algumas perguntas para algumas pessoas e eu quero transmitir essas perguntas aqui para o senhor, dar oportunidade para o senhor ver o que é que as pessoas estão querendo saber na rua, né? Isso aqui é importante, eu entendo que o senhor vai ver como é a visão do povo com relação ao vereador, né? Sim, sim. Fala rapaziada, Rogerinho mais uma vez aqui, gente. Hoje eu tô localizado aqui nas ruas do centro da cidade, né? Diretamente aí para o programa do Senhor Papo, né? E hoje eu estou aqui com o Chico, né? Para fazer a seguinte pergunta para ele: Chico, se você tivesse a oportunidade de estar frente a frente com um vereador, qual a pergunta você faria para ele? Cara, eu perguntaria aquilo que eu acho que muita gente tem vontade de perguntar, mas a gente tem vergonha de assumir, né? Eu perguntaria o que é que ele faz, quais são as atribuições dele, né? Porque a gente cobra muito, a gente sempre reclama, né? certeza, Essa isso. galera aí que cuida enfim, da nossa vida, né? Mas a Verdade. gente não sabe direito o que é que esse pessoal tem que fazer. Então eu perguntaria, o que é que você faz, o que é que você está fazendo e o que é que você pode fazer pela gente, sabe? Muito bem. Então, senhor vereador que vai estar ao vivo aí no programa do Senhor Papo, essa é a pergunta para você. Responda para o povo, qual a sua real função? E aí, Eita. vereador? Mas, Essa é uma das principais dúvidas do povo, né? e já a minha assessora Natália, muitas vezes ela fala, olha, faz um vídeo falando que... Porque muitas vezes as pessoas pedem algumas coisas que não são atribuições do vereador, né? E a gente fica naquela de... A gente tenta ajudar no que pode, né? Mas tem muitas coisas que a gente não pode, como eu falei, e eu já falo logo que não consigo. Porque o papel do vereador, na realidade, é fiscalizar, né, tanto o prefeito como as obras da prefeitura, né, a parte de criar algumas leis municipais, que é muito importante. A gente vê leis agora aí que surgiram recentemente, e votar a favor de algumas coisas que beneficiam ou não a população, né, dependendo do ponto de vista, que é o que tramita na Câmara diariamente. Né? Então, o papel do vereador basicamente esse. Né? A gente pede obras, a gente solicita melhorias para a comunidade, mas esse não é o papel do vereador. Né? O papel do vereador é cobrar e ver a execução daquelas obras ali, se está sendo feito corretamente, se está sendo usado um material de qualidade, se o orçamento daquela obra ali está sendo cobrado 1 milhão, a construtora está cobrando 1 milhão, se realmente é 1 milhão que está sendo gasto na obra. Então, esse é o papel do vereador. Mas a gente solicita a obra ainda, a gente ainda faz essa parte, esse extra, né? Mais ou menos Então, o isso. papel, para quem ainda tem dúvidas, o papel do vereador é fiscalizar, né, velho? Fiscalizar. Ser um fiscal do povo, né? Isso, e criar Mas, algumas leis para melhorar a vida da gente. vamos aqui, vamos próximo aqui. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para algum vereador aí da tua região, qual a pergunta você faria para ele? Para ele melhorar os viadutos e o saneamento básico em si do bairro. Muito bem, gostei da pergunta, hein? Ei, agora a bola ficou para você, vereador, hein? Eu entendi a pergunta dela, quer saber o que é que um vereador pode fazer para melhorar os viadutos, essas questões de público, né? Pronto, eu Obras vou dar um públicas. exemplo agora recente na Sapiranga. Ela falou do saneamento, né? Isso. O saneamento é uma obra do governo do estado, que realiza a CAGES, mas não impediu de, em junho de 2022, eu fazer um requerimento, encaminhar a então o governador Isolda, na época, solicitando o saneamento do bairro Sapiranga, que há 50 anos que o bairro existia e não tinha saneamento. E quando foi no final de 2022, o saneamento chegou na Sapiranga. Ou seja, foi um pedido de vereador solicitado à governadora, que foi avaliado pela CAGES e foi visto que ali realmente existia uma necessidade. E esse saneamento chegou na Sapiranga e está sendo executado. Vai ser uma obra de 4 anos de duração lá nesse bairro, né? E que foi uma solicitação de um vereador para a governadora, ela viu a necessidade. Então, tipo assim, tem algumas coisas que a gente consegue solicitar ao poder público, ao executivo, né? E ser atendido. Algumas outras coisas não, porque até mesmo porque a grande maioria dessas cobranças não são atribuições do vereador. Né? Mas a gente cobra, a gente luta quando vê a necessidade. Quando as pessoas cobram, né, e isso fica muito nítido ao vereador, né? As pessoas geralmente têm essa mentalidade que o vereador principal é responsável por levar alguma benfeitoria lá para a comunidade, né? Então não é só o vereador em si, né? Tem os deputados, Isso. né? Tem o pessoal que também
pode chegar e abraçar essa causa, porque as pessoas hoje perguntam assim, o que é que o vereador faz, né? E aí as pessoas têm essa dúvida porque justamente não sabem exatamente qual é a função do vereador, né? Como o senhor falou agora, fiscalizar, lógico que você também pode solicitar alguma melhoria lá para o bairro, né? Mas é importante as pessoas que estão assistindo a gente saber que o vereador, ele tem um trabalho importantíssimo, certo? Na fiscalização, tem um trabalho importantíssimo aí no acompanhamento, né? No desenvolver daquela comunidade. Então, Isso. realmente, é bacana as pessoas terem essa oportunidade de entender o que é que um vereador faz, né? Vamos aqui ver aqui uma outra situação aqui. Se você tivesse a oportunidade de fazer alguma pergunta para um vereador, qual pergunta seria? Rapaz, no momento eu queria saber qual é o papel do vereador. Eita, meu filho, essa foi boa pergunta, hein? Agora a bola fica para você, senhor vereador. É a pergunta que as pessoas mais fazem, né? O papel do vereador é aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? A questão da gente estar fiscalizando, né, as obras municipais, fiscalizando o executivo, criar as leis necessárias para melhorar, né, a vida do povo fortalezense. Mas, então, obrigado aí aos meus repórteres aí por essa matéria aí. Foram lá no centro de Fortaleza entrevistar as pessoas para que elas tivessem a oportunidade de trazer as suas dúvidas aqui para o nosso vereador. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor agora com relação à sua meta, né, como político, né? O senhor disse que primeiro se candidatou a deputado, mas depois veio a vereador. Queria saber, aonde o senhor quer chegar como político? Aonde um cargo que você acha que vai poder fazer mais pela comunidade? Rapaz, eu não vou mentir. O meu desejo maior dentro da política, se algum dia eu tiver a possibilidade de chegar a lutar por essa vaga, eu vou lutar, né? Como eu falei, eu estou engateando, estou aprendendo muito na política. Ainda estou trabalhando para ser um bom vereador de Fortaleza, mas eu acho que todo vereador tem um desejo de chegar à prefeitura, ser o prefeito, né? Porque lá muitas pessoas elas brincam, é o prefeito da Sapiranga, é o prefeito da Sapiranga. Por que não ser um dia o prefeito de Fortaleza? Né? Poder transformar, fazer com o amor que eu faço pelo bairro onde eu moro, aquela região ali onde eu resido, poder fazer macro, né? Levar os benefícios, porque assim, a gente que é da periferia, a gente que sai ao lado de baixo mesmo, a gente sabe da necessidade do povo. A gente sabe bem direitinho do que o povo precisa. E eu vejo muito nisso, a necessidade de terem mais políticos que saiam de baixo. Então, eu acho que a população ela devia se antenar e começar a focar, vamos colocar gente nossa, vamos colocar gente nossa. Quanto mais pessoas vocês colocarem, a gente colocar nós, mais essas pessoas vão estar vendo, né, as nossas necessidades. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vejo muito. O pessoal das igrejas, eles são muito focados. Então, tipo assim, o objetivo deles é eleger candidatos que sejam da igreja. Para quê? Para poder. Porque eles sabem que o candidato da igreja sendo eleito, um vereador, um deputado, um senador, ele vai olhar mais para a igreja. Exatamente. Entendeu? Então, assim, as pessoas deveriam fazer muito isso na questão da comunidade. Não ver aquele candidato que aparece do nada, na época da eleição, e dá aquele benefício, que é aquele que a gente falou no começo na pergunta que você me falou, questão do remédio e a prevenção. É muito melhor você trabalhar para que a pessoa não precise estar te pedindo um alimento do que você chegar numa hora e dar uma cesta básica. Eu prefiro que ela não precise da cesta básica. Eu prefiro que ela tenha um alimento dentro de casa. Então vejo muito dessa forma. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que todo político deveria fazer. Mas aí entra aquela outra fala, que tem muitos que querem mostrar que é o cara que resolveu o negócio. Então ele prefere, ao invés de que a pessoa tenha o alimento em casa, ele prefere chegar com a cesta de resolver seu problema. Mesmo que seja só por essa semana, mas está resolvido. Eu resolvi. Né? Então o pensamento de muitos é assim, infelizmente. Vereador, aqui no canal a gente tem alguns parceiros, né? E entre esses parceiros a gente tem o Açaí Náticos e o Que Açaí Nordeste. E eu quero pedir à diretora para trazer o açaí aí do Que Açaí Nordeste, que é um parceiro do canal, onde eu tenho a oportunidade de oferecer aqui aos meus convidados. Que Açaí Nordeste, vereador, para quem está assistindo a gente também, tem 24 lojas hoje, né? E uma dessas lojas se localiza lá em São Paulo, 23 lojas aqui no Ceará. E o que faz com que eles cresçam assim, de forma assim tão rápida é a qualidade, né? É lógico que tudo que você coloca qualidade, a tendência é que aquilo cresça, né?
lá no Açaí Náticos, que é do mesmo grupo do que Açaí Nordeste, é uma distribuidora de açaí. Para você que está assistindo a gente nessa live, quer ser empreendedor, quer colocar o seu próprio negócio, lá no Açaí Náticos você pode realmente virar empreendedor. Lá tem tudo que uma loja de açaí precisa, desde o açaí, dos cremes, tem sorvetes, todos os utensílios de uma loja de açaí. Então você, se quiser virar empreendedor, a Açaí Náticos Distribuidora é o melhor lugar para você começar realmente a ser o seu próprio patrão. Aqui tenho uma honra aqui de oferecer aqui ao meu vereador esse açaí do que é Açaí Nordeste. Vocês, se não conhecem o que é Açaí Nordeste, ainda não sabem o que é um açaí de verdade. Meu vereador, quando quiser provar, fique à vontade. Não, rapaz, você foi no meu ponto Tá fraco. bom? Eu também gosto muito de açaí. Eu já vou aqui provar desse açaí muito top que eu já conheço. Muito bom mesmo, viu? Que a Açaí Nordeste aqui é um parceiro desde o início. O dono do que Açaí Nordeste, vereador, é que foi um cara que sempre foi o meu mentor. Costumo dizer que ele é o meu mentor. É um cara que sempre acreditou nesse projeto. Como eu disse para o senhor no início, quando a gente começa alguma coisa, é só a gente que acredita. Então, quando a gente consegue fazer com que outras pessoas acreditem, realmente a gente vê que está no caminho certo. E o dono aqui do que é Nordeste é o Emerson Montenegro. Um abraço para você, meu amigo. Tamo junto. É um cara que sempre foi aquele cara que, assim, o papo vai dar certo. Faz assim, faz isso, aquilo. Tenho certeza que você tem É bom pessoas que também demais, né? já Quando tem chegaram, pessoas que exatamente. Tem pessoas que acreditam que você começa a realmente botar aquele negócio para frente, né? Então, muito obrigado ao que é Açaí Nordeste, ao Açaí Náticos, obrigado aí a toda a família, tamo junto. Lógico que aqui também eu tenho Edu Pará, ó, que tá passando na tela. Edu Pará também é um distribuidor de açaí, só que ele traz a polpa do Pará, lá da sua terra, né? Traz a polpa do Pará, diretamente aqui para o Ceará. E aí eles realmente fazem esse trabalho aí com perfeição. Edu Pará Distribuidora também é um dos nossos parceiros. Eu queria fazer uma pergunta agora para o senhor, vereador, é o seguinte, nessa sua trajetória política, né? Já teve algum dia, algum momento na sua carreira política que você pensou em desistir da política? Pensou em abrir mão? Dizer, não, já chega. Rapaz, existem. Na vida, eu não vou dizer que nunca existiu, né? Porque na vida a gente sempre tem aquelas decepções, dá uma tristeza, muitas vezes você até pensa, né? Mas eu já pensei algumas vezes em parar, né? Porque você cansa, né? É muito cansativo. A vida de vereador, quando ele está na política, mesmo está ativo, não para. Como eu lhe falei, 3 horas da manhã se eu estiver no celular, estiver mostrando que eu estou online, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, alguém vai chamar, alguém vai pedir, alguém vai cobrar, alguém vai agradecer. Então, assim, é muito cansativo. Mas, em cima dessa questão de desânimo, de pensar em desistir, tem o outro lado, da motivação. A motivação, como eu vivo dentro da comunidade, só o fato de eu colocar o pé para fora, quando eu enxergo a minha vizinhança, eu já vejo um motivo para não desistir. Já vejo um motivo para mim não parar. Porque eu sei que tem pessoas que, direto ou indiretamente, depende das minhas ações. E aí eu não consigo parar um minuto, né? Então é direto. Tanto que o carnaval disse, eu não vou viajar, porque a qualquer momento posso precisar de alguma coisa aqui na comunidade. Aqui em Fortaleza alguém pode pedir alguma coisa e eu estar mais fácil para a gente estar podendo ajudar de alguma maneira. Massa. Quando as pessoas realmente depositam um voto de confiança numa pessoa, elas esperam justamente isso. Que na hora que precisar, né, desse representante, a pessoa esteja realmente apta, né? É lógico que tem aqueles políticos, né, que aparecem de 4 em 4 anos, como as pessoas sempre falam, e depois da política ninguém vê mais, né? E é bom para sua comunidade ver que você tá lá. Ele sabe que tem um representante ali que podem chegar e fazer alguma solicitação. É lógico, como você mesmo disse, não vai prometer o impossível. Se é possível, você realmente se compromete a ir buscar, né? Então isso é muito bacana, né? Quando as pessoas depositam esse voto, elas realmente esperam que você realmente faça aquilo que você prometeu, né? É muito bacana quando a gente tem essa oportunidade de ver o político, né, cara a cara. Eu acho que deve ser muito, muito gratificante. Eu, particularmente, não tenho a oportunidade de conhecer os políticos aqui da área onde eu moro, né? Só apenas um que não é tão próximo, mas que eu já entrevistei aqui, que foi o Veríssimo. Um cara que eu tenho um carinho muito grande. Tamo junto, Gente boa Veríssimo. demais. Um abraço. Então, tenho certeza que para sua comunidade é muito gratificante ter você ali próximo, né? Outra pergunta que eu queria saber, vereador, é a seguinte: como é para você estar dentro da comunidade, vendo a necessidade da comunidade, e quando chegar lá, né, onde
se reúne os políticos lá na Câmara Municipal, como é você compartilhar essa realidade da sua comunidade com os outros políticos, né? Eh, tem a questão deles verem também essa sua mesma visão de comunidade, eles também abraçam a causa, ou vai depender muito das pessoas que estão próximas ali? Depende muito do político. Tem aqueles que abraçam, tem aqueles que conhecem a realidade, porque também saíram de locais parecidos, né? Aham. E tem aqueles que não acreditam muito, acham que é papo furado, que é isso, que é aquilo, entendeu? Tanto que quando eu cheguei na Câmara, eu tinha que passar 4 meses, né? Foi a licença da vereadora Estrela Barros, que é a minha titular. E eu disse, não, eu tenho que aproveitar esses 4 meses como se fossem 4 anos, né? E em 4 meses eu fui o mais atuante da Câmara em 1 ano e meio. Apresentei projeto de lei, projeto de indicação, centenas de requerimentos, né? E isso refletiu nos benefícios que estão chegando hoje. Não só na minha comunidade, mas em alguns pontos de Fortaleza que a gente solicitou, né? Então, assim, às vezes a gente não é visto nem com bons olhos por conta da nossa luta, né? Do nosso trabalho. A gente querendo melhorar a comunidade, mas tem pessoas que não veem isso com bons olhos, infelizmente. Massa. Você viu que ontem eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram Sim, eu e disse acompanhei. assim, mande sua pergunta, né? E aí as pessoas encheram lá a caixinha de perguntas, com muitas perguntas, eu tive que selecionar algumas para postar, né? E eu quero aqui dar a oportunidade de o senhor responder algumas dessas perguntas, né? A primeira, foi até que eu lhe marquei na publicação, é o seguinte: como é ser vereador? Como é que você se... Pô, eu sou vereador. Eu costumo, as pessoas me chamam muitas vezes, eu falo, não sou vereador, sou seu amigo, né? Ah, senhor, não, você. Então, assim, ser vereador, cara, tem uma responsabilidade muito grande, porque você sabe que você está representando. Eu, por exemplo, represento, dentro de Fortaleza, 4.795 pessoas que acreditaram que o nome do Wanda Alencar era um nome bom, era um cara que tinha, que merecia estar como vereador. Então, a responsabilidade de trabalhar para que essas 4.795 pessoas não se decepcionem é grande, a responsabilidade é grande. Então a gente tem que fazer valer esses 4.795 votos e mostrar para o restante de Fortaleza, para os mais de 2 milhões de habitantes que Fortaleza tem, que não só aquelas 4.795 pessoas que acreditaram, deveriam acreditar, e sim mais pessoas, né? Então é uma responsabilidade muito grande. O ser vereador hoje é uma das responsabilidades maiores que eu tive na vida. Massa. Outra pergunta aqui de um internauta, vereador, é a seguinte: por que uma cidade precisa de vereadores? As pessoas, como eu disse, tem muita gente que não sabe o papel do vereador. Agora, dá a oportunidade do senhor responder por que a cidade precisa dos vereadores. Cara, uma cidade precisa de vereador porque a representação maior da gente, né, dentro das localidades, são os vereadores. Então, sem essa representação, não tem como o prefeito enxergar os problemas que a cidade tem, né? Na realidade, eu vejo muito vou falar de Fortaleza, que é a nossa cidade, mas no âmbito nacional, eu acredito que o Brasil todo falte mais fiscais, né? Não fiscal que vai fiscalizar o prefeito, que vai fiscalizar as obras, porque já existem os vereadores, mas fiscais do dia a dia, para enxergar um buraco e ter um mecanismo de dizer, ó, naquela rua ali tem um buraco, naquela rua ali não tem asfalto, aquela lâmpada está queimada. Então, a gente não tem esse tipo de fiscal. Eu acho que falta muito isso, né? De pessoas fiscalizarem. Então, o vereador acabou ocupando esse espaço também, que não é dele, de levar os problemas da cidade para o prefeito. Então, eu acho que uma das necessidades de ter o vereador é porque a gente mostra muito essas necessidades, né? Embora não Mas, seja o papel do vereador, mas ele é mostrado de alguma maneira. por isso que eu disse para vocês que o vereador exerce um papel importantíssimo, né? Então, realmente, vocês têm que valorizar essa função do vereador, porque realmente ele representa a comunidade representada significa que vai ter mais benefícios para aquela comunidade. Então, isso é muito importante. Outra pergunta aqui de um internauta, vereador, é a seguinte: quantos vereadores tem em Fortaleza? Fortaleza são 43 vereadores, né? E aí a mesa diretora, que é a mesa da Câmara, que é quem comanda a Câmara, ela é composta por 5, né? Tem um presidente, vice-presidente, primeiro secretário e os suplentes, né? Então, são 43 vereadores que representam toda a cidade. Massa. Então, pessoal, selecionei aqui algumas perguntas para fazer dos nossos seguidores lá no Instagram. Vereador, quando a política se torna algo assim
muito séria, né? Tem pessoas que realmente levam a política para um lado violento, né? A gente viveu um cenário de divisão política, né? Direita, esquerda, e isso acaba, de certa forma, deixando as pessoas à mercê de uma coisa que não é para chegar a tanto, né? Na sua opinião, a que ponto essa divisão direita e esquerda prejudica o Brasil como um todo? Cara, prejudica demais. Não só prejudica, como prejudicou e continua prejudicando, né? Essa falta de união, essa divisão ficou tipo. Eu comparei muito essa questão de divisão de direita e esquerda, perdão, como se fosse um torcida de futebol. Como se fosse um torcida de futebol, um Flamengo e Corinthians, um Palmeiras e Corinthians, um Ceará e Fortaleza. Então, porque ficou um negócio triste mesmo, o irmão brigando com o irmão, mãe sem falar com o filho por conta de um ver a política de um jeito, o outro ver de outro. Então é preocupante. Fiquei muito preocupado, continuo preocupado porque não mudou. Trocou o governo e tinha uma expectativa de algum tipo de mudança nesse ponto de vista, mas a gente vê que não, se manteve a mesma coisa e as pessoas continuam nessa linha, né, de se você pensa de uma forma, eu penso de outra, eu não concordo com você, então você sempre está errado e você sempre pensa que eu estou errado e no final os dois estão certos. Essa é a É desse realidade. jeito mesmo. De certo ponto, essa situação acabou levando a população, o povo, a entender mais de política, né? Conhecer realmente um pouco mais dos políticos, saber um pouco mais sobre o papel de cada um, né, na situação. Então, realmente, não foi como um todo, assim, ruim. Mas é lógico que quando se divide, né, fica ruim para todo mundo. Sim. Então, eu acho que essa questão de divisão realmente não tem benefícios, mas lógico que as pessoas têm, como você disse, têm a sua opinião, têm a sua forma de pensar e a gente só tem que respeitar, né? Vereador, quando o senhor veio lá da sua cidade, o senhor chegou aqui em Fortaleza e criança, né, 6 anos de idade, quando o senhor foi crescendo, sempre foi nessa mesma comunidade ou o senhor já morou em outra? Como foi? Eu cheguei do Paraná para cá, fui morar no Montese, já é Jardim Damas, então, Jardim América Damas, que é aquela região ali do Montese. Aí lá a gente viveu acho que uns 5, 6 anos. De lá eu fui morar ali perto do Norte Shopping, na Parquelândia. Da Parquelândia a gente foi para Maestro Lisboa, na Lagoa Redonda. Daí, Sapiranga, é onde eu resido já há 23, 24 anos. Acho que mais um pouco. Um pouco mais do que isso. Quando as pessoas te abordam na rua, assim, pedindo mais atenção para o bairro deles, né? O senhor se lembra também de como era quando o senhor chegou aqui? Já teve uma situação de que o senhor diz, pô, me lembra, aquele lugar ali realmente é isso que estão pedindo. Tem situações que acontecem, às vezes, dessa situação. Sim, sim, bastante, bastante mesmo. Às vezes as pessoas chegam, fazem uma cobrança, eu digo, mas não era desse jeito, já foi pior, a gente conseguiu melhorar, estamos lutando para melhorar mais, mas aí a pessoa já cai a ficha, assim, realmente já foi pior e tal, melhorou mais, e aí a gente vai continuar melhorando, continuar trabalhando para ir melhorando. Queria eu poder fazer muito mesmo o que as pessoas pedem, né? Que às vezes a gente sabe que a necessidade é grande. E às vezes chega na comunidade, vê uma rua de chão batido, podia ser um calçamento, podia ser um piso ter travado, e a gente solicita. Então eu solicito e cobro. Mas eu queria ser o cara que chega lá com a construtora e executa. Se vamos lá amanhã resolver o problema daquela rua, acho que a vontade da grande maioria dos vereadores seria isso. Chegar e resolver ele no momento logo, né, de imediato. Com relação pegando um gancho aí sobre a vontade dos vereadores, né? O que é mais difícil para um vereador? Para você, o que é mais difícil como vereador? As dificuldades que a gente tem, embora assim, as pessoas acham que é vereador, tudo é mais fácil. Não. É difícil igual para qualquer outra pessoa. A diferença do vereador para um cidadão comum na questão de pedir, que a gente tem um acesso maior ao prefeito, a gente tem contato ao prefeito e contato com os secretários com mais frequência do que um morador comum de Fortaleza. Né? Então, as dificuldades são as mesmas. A gente faz uma solicitação e fica cobrando e assim, as pessoas acham, vereador, se solicitar hoje vai ser feito amanhã. Não é bem assim. Então, a dificuldade mesmo é de solicitar e a burocracia do sistema, às vezes,
não permite que seja feito com mais rapidez. Então, a maior dificuldade do vereador é a burocracia. Já teve algum pedido a qual o senhor gostaria muito de ter feito e não conseguiu? Sim, vários. Mas tem alguns em especial. Vou dar um exemplo lá na Sapiranga, né? Uma rua chamada, não uma rua, uma avenida, né? Presidente Arthur Bernardes. Ela é toda de chão, um trecho dela, 200 metros de terra batida, não tem saneamento. E é algo que eu gostaria muito de já ter conseguido resolver. Só que quem resolve é o executivo, né? Então solicitei, cobro, recobro, mas a gente espera que em um momento isso aí seja realidade, né? Então essa rua Arthur Bernardes é uma necessidade grande. Tem outro benefício agora, lá na Sapiranga também, que é a Praça do Fim da Linha, uma praça muito movimentada. E a única reforma que ela teve foi em 2015, quando uma daquelas minhas cobranças no Roberto Cláudio, que saiu uma pequena reforma, mas não foi o ideal. E de lá para cá a praça ficou muito deteriorada, são 7, 8 anos, mas agora, enfim, a gente conquistou. Então, tipo assim, algo que eu estava lutando muito, mas que já foi aprovado, já foi licitado, já teve projeto feito, já está autorizado pelo prefeito para que seja executado e a qualquer momento vai ser uma alegria grande na minha vida conseguir que chegue essa reforma lá na Praça do Fim da Linha. Então, esses são alguns benefícios que a gente procura, algumas conquistas que a gente conquista, né, aos poucos. Quando, quando o senhor se candidatou a vereador, é lógico que você fez algumas promessas de campanha, né? Todo político tem que fazer, lógico. Você tem que apresentar a proposta para a comunidade, né? Dessas propostas que o senhor apresentou, quais o senhor já conseguiu levar e quais o senhor está tentando levar ainda? Cara, de proposta de campanha, eu lhe sou sincero, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais cumpriu promessa de campanha. Por quê? Porque eu só prometo aquilo que eu vejo que é Alcance. viável, né? Então, assim, a gente conseguiu muita coisa mesmo, muita coisa das promessas que a gente fez. Na questão de lutar por uma reforma no posto de saúde, a gente conquistou. Lutar por reformas de praça, a gente conquistou. Né? Criei alguns projetos de indicação que foram aprovados e estão sendo executados, né, pela prefeitura. Então, assim, veio muito benefício, graças a Deus, grande parte. Claro que algumas coisas que a gente tenta, prometeu e estamos tentando conquistar, que ainda não veio, né, são equipamentos maiores, são equipamentos que necessitam. A pré-indicação foi feita e foi aprovada pela Câmara. No momento que eu estive lá, falta só ser executado agora pelo prefeito. O senhor se vê pronto para uma reeleição? Sim, sim. Eu acho que esse momento agora, né, esse momento de agora para frente, é o momento que eu me vejo mais preparado. Porque eu passei um período na Câmara, aprendi, né, porque como a gente viu, às vezes as pessoas elas não têm assim, um conhecimento do que é o seu vereador, o que é que o vereador faz, até mesmo a gente, quando dá início à carreira política, como no meu caso, que eu nunca fui político, então eu tinha muito essa visão distorcida do que o vereador faz, né? Então, eu me aprendi bastante, aprendi muito nesses 4 meses, vi que não é difícil, não é difícil lá a questão de você estar lutando pelo povo não é difícil. Né? Conquistar os benefícios às vezes seja porque não depende de você, mas o lutar, o lá, se entregar pela população não é difícil. É só você ir lá e fazer por amor. Vereador, e fazendo assim uma retrospectiva da sua carreira já como político, tem alguma coisa que o senhor mudaria? Se eu pudesse mudar hoje, né? Alguma coisa que o senhor fez como político, que não deixou de fazer no caso também. O senhor teria alguma coisa na sua trajetória como político, que o senhor, se tivesse oportunidade, mudaria? Então, nesse período da minha entrada na política até hoje, cara, eu não vejo nada que eu pode existir coisas que eu poderia acrescentar, né? Mas mudar não, porque assim, o foco da gente é um e a gente sempre bateu na tecla de um alinhamento correto e a gente tenta manter isso até hoje. Muito bom. Vereador, muito obrigado mais uma vez por topar o convite e vir aqui no meu canal. Realmente eu tenho certeza que para quem assistiu, para quem vai assistir ainda esse conteúdo no YouTube, vai ficar muito satisfeito em entender um pouco mais como é o trabalho dos vereadores. Essa era a nossa função aqui no canal Senhor Papo, trazer
você aqui para poder explicar para a população, como eu disse, a gente mostrou aqui que a maior dúvida das pessoas era qual a função do vereador, né? Qual o papel do vereador. Então, eu tenho certeza que a gente conseguiu sanar essa dúvida aqui e quem assistir esse conteúdo vai ter essa oportunidade de ficar um pouco mais esperto com relação ao trabalho dos vereadores. Então, quero mais uma vez agradecer aqui de verdade. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço o convite, né, que tenham mais convites desses, estarei presente sempre. É muito bom e importante a gente estar mostrando para as pessoas na internet o que é o papel do vereador, um pouquinho das nossas ações, né, e estar pronto sempre a prestar um bom serviço para a população. E eu já quero agradecer a vocês que assistiram até agora essa live. Peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no botão inscrever-se. Vem fazer parte da família Senhor Papo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela paciência. Tamo junto, mais uma vez, obrigado e até a próxima.